Meus amigos, vocês estão vendo repercussões fortes, inclusive nas últimas horas, de declarações, a mídia chama de gafes, etc, etc, em que o presidente dizendo que corintiano pode fazer aquilo com mulher, etc. Vocês sabem. Agora, isso é um contexto terrível. Nós sabemos os dilemas da sociedade brasileira. As estatísticas, de fato, apontam que ainda hoje são assustadores. Eu próprio, como advogado criminalista, atuo nesse contexto da Lei Maria da Penha e, na maioria das vezes, atuo na defesa dos direitos das mulheres. Há acusações falsas, às vezes há. Agora, posso dizer, pela minha prática, que acaba sendo um termômetro daquilo que nós nos deparamos de fato, no que está aí fora, na realidade. A maioria dos casos, as situações são verídicas e ocorrem realmente abusos terríveis contra as mulheres. Não se pode fazer piada como o presidente fez sobre o assunto violência doméstica ou violência de gênero. Bom, é nesse contexto que vocês também sabem que houve virou caso de polícia, o final da relação entre o Lulinha, o filho do Lula, e uma médica. Vocês viram aí que houve um inquérito com bastante oitivas de pessoas, bastante juntada de material lá nesse inquérito. A mídia falou bastante disso, mais ou menos falou bastante, porque se fosse com uma pessoa uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa com alguma fama, alguém em evidência, principalmente do campo da direita, isso iria pegar pesado. Mas falaram um pouquinho que não tinha como não falar. O fato é o seguinte: a moça descreveu tudo aquilo que vocês já sabem que o filho do Lula teria praticado contra ela, mas agora a Polícia Civil do Estado de São Paulo não indiciou o filho do Lula, terminou o inquérito e concluiu o seguinte: não houve, não é possível, não há prova de materialidade delitiva, nem indício suficiente de autoria de delito, deixou de indiciar, não é? Muito bem. Vamos analisar o caso? Essa notícia, ela veio aí nas últimas horas, está aqui no Terra Brasil Notícias. Polícia decide não indiciar filho de Lula por violência doméstica, decide não indiciar. Está também aqui no Metrópole: polícia não indicia filho de Lula por agressão contra a namorada. Vamos começar pelo Terra Brasil Notícias, e aí eu vou dando aqui a minha análise e também relembrando um pouco do caso para vocês. Dizem que essa senhora estava na posse com o seu então companheiro, o filho do Lula, na posse do Lula, muito feliz, ela estava muito feliz, né? Alguns diriam até deslumbrada, etc. Muito bem, vamos aqui ver. Uma reviravolta ocorreu no caso envolvendo Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma análise detalhada dos acontecimentos relatados. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito sem indiciar o acusado. O caso, que ganhou grande visibilidade, envolvia alegações de agressão física e psicológica por parte de Luiz Cláudio contra a sua ex-namorada, a médica Natália Schincariol. Natália acusou Luiz Cláudio de agredi-la durante uma discussão em janeiro deste ano, agravando a situação com insultos e depreciativos contínuos. As alegações foram sérias o suficiente para que ela retirasse uma licença do trabalho devido a trauma e fosse hospitalizada por crises de ansiedade. No entanto, a investigação policial não encontrou provas suficientes de lesão corporal ou abuso psicológico para seguir com o indiciamento. Eu vou dizer a vocês. O processo de investigação foi meticuloso, com a delegacia especializada recebendo e analisando todas as evidências apresentadas
A falta de provas concretas de violência física e a ambiguidade nas alegações de abuso psicológico levaram ao encerramento do caso sem que Luiz Cláudio fosse formalmente acusado. O que dizem as partes envolvidas? A posição de Luiz Cláudio foi firmemente de negação das acusações, como não poderia ser diferente. Ele alegou que as declarações de Natália eram parte de uma tentativa de caluniá-lo, blá, 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 blá. Qual o próximo? Já a defesa de Natália, por outro lado, ainda não se manifestou sobre o destino do caso. Ambas as partes mantêm o direito de repor suas versões dos fatos enquanto aguardam possíveis desenvolvimentos, embora a decisão da polícia pareça colocar um ponto final nas acusações criminais. Não é bem assim, porque o que é que diz o nosso Código de Processo Penal? A autoridade policial, o delegado de polícia preside o inquérito, finaliza o inquérito. Se concluir aqui, por exemplo, sem indiciar, o Ministério Público poderá, sim, determinar, requisitar, não é nem pedir, não, requisitar. O Ministério Público poderá requisitar, inclusive, ouvindo as ponderações da defesa, o Ministério Público poderá requisitar que a autoridade policial continue as investigações. Ou o Ministério Público poderá concordar com a autoridade policial, né? O que é que dizia a moça? Que sofrera violências físicas e principalmente psicológicas, e que nesse meio tempo o próprio filho do Lula dizia coisa como que fique na sua, porque, segundo ela, porque você sabe, não adianta você tomar qualquer providência, porque meu pai faz uma ligação, meu pai resolve tudo. Isso é muito triste essas coisas que falam sobre a nossa justiça, de que o telefonema de um presidente livraria um filho até de violência, de acusação seríssima de violência doméstica. É muito triste, né? Bom, sobre violências físicas, dizendo que aqui a investigação não encontrou sintomas de violência física, bom, às vezes a violência física, se o inquérito foi começado bem depois, sinais de violência física como a lesão corporal leve já desapareceram, né? E sobre violência psicológica, eu não conheço os autos desse inquérito, não sei como andaram, como os operadores do direito se manifestaram, trabalharam dentro desse inquérito, mas dentro do inquérito se pode, inclusive, discutir, se produzir, se juntar, se apresentar. A vítima, inclusive, pode juntar ali perícias psicológicas, e hoje em dia se pode fazer esse tipo de prova. Os tempos são muito difíceis e é muito triste. Eu não estou dizendo que isso ocorreu neste caso, pelo amor de Deus, mas é muito triste quando nós vivemos num tempo de insegurança jurídica em que, de fato, a sociedade passa a não alimentar tanta credibilidade em relação à rigidez, à integridade de investigações, de processos, à integridade, inclusive, do modo como autoridades conduzem casos. Esta frase que ela dizia que ela não comprovou, esta frase que ela disse que o Lulinha dizia: não adianta me denunciar porque paizinho, guti-guti, manda-chuva, liga para... dá um telefonema e resolve tudo. Isso é muito triste. Sobretudo num contexto, como eu disse, num contexto em que no Brasil, realmente, você chega em qualquer delegacia de qualquer cidade pequena e tenha certeza, na maioria das cidades brasileiras, converse com o delegado de polícia e com o delegado de polícia. E vai falar, ele vai dizer, também o juiz de direito, o promotor, etc. Vai dizer: olha, doutor, aqui o que mais tem é processo de Maria da Penha. Então, é muito contraproducente quando filhos de presidente se envolvem nessa situação, quando um presidente chega e faz piada sobre violência doméstica, dizendo que corintiano pode pegar sua mulher ao fim de um jogo. Outro não pode não, mas corintiano pode. Isso é horrível, isso é horrível, isso é horrível. Isso ajuda a detonar a nossa sociedade. Isso é uma coisa horrível. Inscrevam-se neste canal, deixe seu like, deixe comentários também educados, sem falar mal de quem quer que seja. Considere se inscrever como membro também. Vai aí na aba perto de
de deixar aí o seu like, se inscreva como membro.